Fala galera, beleza? Bom, em diversos momentos aí da vida, você trabalhador ou trabalhadora precisou faltar aí algum dia de trabalho por um motivo qualquer. Bom, para regularizar essa situação, a legislação trabalhista ela prevê aí diversas causas possíveis para afastamento dos colaboradores, como por exemplo, a licença maternidade, a licença paternidade, a de casamento, entre outras. Bom, em grande parte dos casos, o salário deve continuar sendo pago normalmente pela empresa. Desse modo, é importante estar bem informado sobre os seus direitos. Bom, hoje vamos apresentar aí as principais licenças previstas na CLT. Então, bora pro vídeo. A licença maternidade é considerada uma das mais importantes concedidas aí pela legislação trabalhista. Ela permite que a mulher gestante se afaste das atividades trabalhistas para se preparar para o parto e depois disso, claro, para acompanhar aí os primeiros meses de vida do bebê fora do útero. Bom, essa modalidade de afastamento do trabalho tem duração de 120 dias e pode ser solicitada até 28 dias antes do parto, através de um atestado médico. Se o médico achar necessário, o período de repouso antes e depois do nascimento do bebê pode ser aumentado aí até 2 semanas. Uma observação importante é que as empresas que participam do programa Empresa Cidadã podem prorrogar a licença maternidade por 60 dias, que totaliza aí 180 dias o período aí de afastamento da funcionária gestante. Bom, vale ressaltar também que a licença maternidade de 120 dias também é garantida por lei em casos de adoção ou guarda judicial, conforme previsto aí o artigo 392 e 392A da CLT, respectivamente. Vamos à leitura aí dos artigos. Artigo 392. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Bom, visto aí então a questão da licença maternidade, né, da gestante aí prevista na legislação trabalhista, vamos agora também para o artigo que prevê a mesma licença no caso de adoção. Artigo 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392 desta lei. Bom, então como vocês podem ver, né, a licença maternidade, quer seja para a gestante, né, ou seja, a mãe biológica, quer que seja também para a mãe aí adotiva, ela será sempre de 120 dias para as duas. Isso teve uma discussão muito grande aí no passado. Tinha até inclusive uma interpretação, a própria lei do estatutário, né, do servidor estatutário, que previa inclusive uma licença maternidade proporcional aí à idade da criança, o que foi considerado aí por muitos juristas como inconstitucional, já que deveria ser resguardado a questão da isonomia, né, da igualdade entre as partes, levando-se em consideração principalmente que o que tutela, né, o direito aí previsto na CLT tutela na verdade a criança, né, que terá aí que será, na verdade, inserida aí no âmbito familiar. Bom, já falamos aí da licença maternidade, agora vamos falar um pouquinho da licença paternidade. O período de afastamento remunerado para a licença paternidade é de 5 dias consecutivos. Então isso aí inclui finais de semana ou feriados. Então bastante atenção com isso, porque é contado a partir da data do nascimento da criança e assim sucessivamente. A observação a ser feita é que, assim como lá na licença maternidade, as empresas participantes do programa Empresa Cidadã podem conceder aí 15 dias a mais de licença paternidade, totalizando aí em 20 o número de dias que o funcionário pode ficar afastado aí do seu serviço. Vale ressaltar também que a licença paternidade pode ser de 120 dias caso, infelizmente, ocorra aí o falecimento da genitora. E aí tem que ficar atento, porque se a genitora usufruiu algum período do benefício, o pai ficará então com o proporcional que sobrar, tá bom? Também é importante ressaltar aí que a licença paternidade também será de 120 dias em caso de adoção. Bom, tudo isso aí está previsto nos artigos 392b e 392c da CLT, que eu farei a leitura agora com vocês. Artigo 392b. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu aborto. Vamos agora para o artigo 392-C.
Aplica-se, no caso que couber, o disposto no artigo 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção. Bom, então caso você não tivesse aí conhecimento da licença paternidade nessas hipóteses que a gente acabou de ler aí dos artigos, levando-se em consideração que a gente só tem em mente normalmente, quando é o caso, dos 5 dias, ressaltando essa questão aí dos 5 dias serem consecutivos. Então muita atenção, porque vira e mexe a gente recebe isso lá no escritório, essas dúvidas, né, a respeito da licença paternidade, e aí o pai acaba não considerando o feriado ou o final de semana porque acredita que são 5 dias úteis e não consecutivos. Muita atenção nessa questão. E outro ponto aí a ser abordado é que a licença paternidade, para caso de falecimento, né, da genitora ou de adoção, pode ser de 120 dias. Ressaltando, claro, a questão aí dos 120 dias proporcionais, caso a genitora já tenha usufruído aí de algum período. Bom, vamos tratar agora da licença óbito, ou como é conhecida aí como licença nojo. Bom, a licença óbito é um direito concedido aí ao colaborador quando ocorre o falecimento de parentes próximos, como cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, ou uma pessoa que esteja aí declarada na sua previdência social como sua dependente econômica. Neste caso, a CLT permite o afastamento remunerado do colaborador por até 2 dias consecutivos, sem prejuízo, claro, do salário. Então, muita atenção, 2 dias consecutivos, assim como a licença paternidade. Bom, isso aí está previsto no artigo 473, inciso 1 da CLT, que nós faremos a leitura agora. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, inciso 1, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. Bom, vamos aí a outra modalidade de licença, que é a licença casamento, ou conhecida aí como licença gala. Bom, a CLT concede 3 dias de licença casamento ao funcionário. E aí vocês precisam levar em consideração que a contagem dos dias de ausência do trabalho se inicia no dia seguinte após a efetivação formal do casamento, que seria a assinatura dos papéis. Então, se o casamento for um fim de semana, o primeiro dia da licença será na segunda-feira. Bom, a solicitação também é muito simples, basta informar ao RH da empresa que depois você vai precisar levar a certidão de casamento no dia do lado do seu retorno. Então, é exatamente como se fosse um atestado. Você informa a empresa e depois leva a certidão de casamento quando retornar. Tudo isso aí está previsto no artigo 473, inciso 2 da CLT, que nós faremos aí a leitura agora. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, e aí o inciso 2, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Bom, com a leitura do dispositivo fica bem tranquilo, não tem muito mistério. A licença casamento então vai ser efetivada aí da assinatura, da formalização do casamento até 3 dias após a celebração. Então, assinou o papel, se for, por exemplo, num sábado, vai começar a contar da segunda e vai ficar segunda, terça, quarta em casa. Caso seja, por exemplo, numa terça-feira, vai ficar terça, quarta, quinta em casa. Então é assim que se conta, o período de licença para o casamento. Bom, além desses casos, a legislação trabalhista admite que o funcionário se ausente ao trabalho, obviamente que sem o desconto, em outras situações, só que não tão complexas quanto as que eu mencionei anteriormente. E aí são elas: a doação de sangue, que pode ser feita uma vez ao ano, todo mundo acho que aí já conhece, esse tipo de licença, está previsto aí no artigo 473, inciso 4 da CLT, nós faremos a leitura agora. Então vamos fazer a leitura novamente do cabeçalho do artigo. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, e aí o inciso 4, por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então não tem muito mistério. O trabalhador aí, claro, num período de um ano, 12 meses, ele poderá se ausentar por um dia, caso queira fazer aí doação de sangue. Bom, outra hipótese é o alistamento eleitoral, que dá direito a 2 dias de licença, conforme o artigo 473, inciso 5 da CLT, que também faremos a leitura.
Artigo 473 da CLT, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, aí o inciso 5, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Bom, então com a leitura aí do artigo 473, inciso 5, né, da CLT, fica bem tranquila a interpretação, também não tem muito mistério. Então, vai fazer o alistamento eleitoral, o trabalhador aí vai poder utilizar então 2 dias, sendo consecutivos ou não. Então, ele pode fracionar esses dias, caso seja necessário, né, para poder efetivar aí o alistamento eleitoral dele. Bom, agora vamos aí para a licença que eu tenho mais contato, que é a convocação na justiça. Bom, ela é feita pelo tempo que for necessário, então muita atenção. Então, muitos trabalhadores, inclusive, né, confundem muito isso, e aí chega lá no tribunal, me encontram, e aí, né, quando acaba a audiência, eu, obviamente, vou ali solicitar a ressalva, né, do período que ele ficou disponível, caso ele tenha sido, por exemplo, a testemunha no processo. E aí o trabalhador me pergunta, bom, eu ganhei o dia, tal, e aí eu sempre faço essa observação. Infelizmente, você não ganhou o dia, tá? Sei que você vai enfrentar trânsito, sei que, obviamente, foi desgastante para você, às vezes até mexe um pouco com o emocional do trabalhador, mas o trabalhador ele não ganha o dia. Bom, 473, né, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, e aí vamos ao inciso 8º, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Outra licença aí, que foi inclusive recentemente incluída por uma lei de 2016, é a questão do acompanhamento em consultas médicas e exames complementares, caso sua esposa ou companheira esteja grávida. Está ali previsto no artigo 473, né, inciso 10 da CLT, foi inserida, como eu disse, em 2016, que vai nos dizer o seguinte. Novamente, 473, né? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. E aí vamos lá para o inciso 10. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Bom, o artigo 473, inciso 10 da CLT tem uma leitura também muito tranquila. Então vai garantir aí o direito da gestante de ter seu cônjuge ou companheiro, né, nesse momento aí de exames rotineiros. Também introduzida pela mesma lei, os pais agora podem acompanhar seus filhos de até 6 anos em consultas médicas, e aí uma vez por ano, tá? Então o artigo 473, inciso 11 da CLT, assim prevê. Artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, e aí vamos ao inciso 11, por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, bem tranquilo aí também a leitura do inciso 11, onde vai dizer que o pai poderá acompanhar seu filho de até 6 anos pelo menos uma vez por ano em consultas médicas. Outra possibilidade de licença é caso o trabalhador esteja aí realizando exames vestibulares, né, para ingresso, obviamente, em faculdades. Então, o artigo 473, aí, o inciso 7º, assim prevê. Artigo 473, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. E vamos ao inciso 7º e ele vai dizer: nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Por fim, introduzida aí por uma lei em 2018, você, trabalhador, terá direito aí a 3 dias em um ano para a realização de exames preventivos de câncer. Então, o artigo 473, aí, inciso 12 da CLT, introduzido por essa lei de 2018, vai resguardar você esse direito a uma licença remunerada para exames preventivos de câncer. Bom, vou fazer uma observação aí para 2 modalidades de licença, que eu nem ia tratar nesse vídeo, mas eu acho importante a gente abordar aqui rapidamente, uma pincelada só, é com relação à licença não remunerada e a possibilidade de licença médica. Bom, a primeira super batida é com relação à possibilidade de licença médica. Essa todo trabalhador com certeza tem conhecimento de que, caso apresente alguma doença, ele pode tratar a enfermidade e posteriormente apresentar o atestado médico do período que se ausentou. Lembrando sempre que esse período você terá um limite, né, respeitará o limite de até 15 dias, onde a empresa será responsável, né, pela licença remunerada de 15 dias, e após esse prazo, fica então a cargo da Previdência Social, que habilitará esse trabalhador no benefício do auxílio-doença. A outra possibilidade é a licença não remunerada. Bom, essa daí não é tão usual, inclusive é difícil de nós encontrarmos algum trabalhador que já tenha tido esse tipo de licença. Essa licença consiste na possibilidade do trabalhador, né, ficar ausente
se ausentar da empresa, tirar essa licença. É uma licença não remunerada, então o próprio nome já informa, né? Já deixa bem claro que trata-se de uma licença onde o trabalhador vai se afastar da empresa, vai suspender aí, em tese, seu contrato de trabalho, ficará ausente por esse período, não receberá o seu salário. Então é importante deixar bem claro que normalmente isso é feito por permissão na convenção coletiva ou acordo entre trabalhador e empresário. Outro ponto que eu preciso destacar é que além da previsão legal, né, que eu tratei durante todo esse vídeo, você precisa se atentar para as possibilidades em previsão, acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho e até mesmo em algum regulamento dentro da sua empresa. Então muita atenção com relação a isso, porque nem tudo está previsto na CLT. Bom, por hoje é só, gostaria de agradecer você aí que me acompanhou até aqui. Vamos pedir mais uma vez aí, como eu tenho feito em todos os vídeos, deixe seu like, compartilhe com familiares e amigos caso tenha gostado aí do nosso tema de hoje. Deixe seu comentário, por que não? Caso você tenha alguma dúvida, um comentário construtivo, alguma coisa que eu não tenha abordado no vídeo, deixe aí que prontamente nós iremos responder.